Salve, salve, alquimistas! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Dessa vez, pessoal, a gente vai começar uma nova série de aulas aqui, tá bom? A gente já tem algumas aulas de Química Geral, vamos continuar o curso de Química Geral, mas agora a gente está início às aulas de Físico-Química. É, isso aí, a gente vai começar agora o conteúdo de Físico-Química, beleza? Aquela parte da Química que tem bastante cálculo, bastante tabela, gráfico, mas vamos tranquilo, vamos de boa, que a gente vai chegar lá. Sem preocupação, sem medo. Beleza? Pessoal, a fisicoquímica, a gente vai começar a estudar pelas soluções, tá bom? Então vamos entender primeiro o que é uma solução. Sem enrolação, vamos lá. Mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Ora, lembra da aula de química geral? Uma mistura homogênea é aquela onde eu tenho uma única fase. Eu tenho duas ou mais substâncias, mas eu tenho uma única fase. Eu enxergo uma única fase. Por exemplo, ó, as soluções elas podem ser sólidas, ligas metálicas. Vamos imaginar o ouro aqui, ó, o ouro da aliança. O ouro, galera, normalmente ele não é o ouro puro utilizado na aliança. Ele é o ouro 18 quilates. E o ouro 18 quilates ele é uma mistura de ouro com outros metais. Então, prata, cobre, eu tenho outros metais misturados ao ouro para dar essa liga, tá certo? Só que eu enxergo apenas o dourado do ouro, não é? Então parece que é só ouro. Dá a impressão que é só ouro. Se eu tenho essa impressão de que é uma única fase, né? Que eu enxergo uma única fase, é uma mistura homogênea, tá certo? Podem ser líquidas, tá? E líquidas podem ser vinagre. O vinagre, por exemplo, é uma mistura de água com ácido acético. Água misturada com água. Água misturada com água. Água misturada com ácido, tá certo? E pode ser também gasosa, por exemplo, o ar atmosférico. Quantos gases não tem na nossa atmosfera? A gente tem gás ozônio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás hélio, dependendo da altitude que você for, você encontra gás hélio. Você tem CO2, dependendo da poluição, você tem monóxido de carbono, CO, você tem metano, você tem diversos gases. Mas se a gente for parar para olhar para o ar, na verdade a gente nem enxerga o ar. A gente diz que a gente enxerga uma única fase, certo? A fase transparente dele, tá bom? Então, toda mistura, toda solução é uma mistura homogênea, certo? Galera, olha só isso aqui. Esses conceitos são importantes para a gente, ó. Solvente e soluto. Vamos entender o que são eles e nunca mais errar. Olha lá. O solvente é a substância que possibilita a dissolução do soluto, ou seja, a substância que vai dissolver o soluto, tá? Que vai permitir que o soluto dissolva. E o soluto é a substância que está dispersa, ou seja, que está dissolvida na solução. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar. Eu tenho um copo com leite, um copo de leite, 200 ml de leite. E eu pego uma colherinha de achocolatado em pó e jogo. Quem que é o meu solvente, quem que é o meu soluto? Quem que possibilitou a dissolução? O leite. E quem que se dissolveu? O chocolate em pó. Então, o leite é o solvente e o chocolate em pó é o soluto. O soluto que se dissolveu lá no meio. E o solvente foi o que permitiu essa dissolução. Conseguiu entender? Então, o leite permitiu que o Nescau se dissolvesse. Então, o leite é o solvente e o Nescau, o chocolate em pó que seja, é o soluto. Tá? Olha essa outra definição. Solvente presente em maior quantidade e soluto presente em menor quantidade. Lembra que eu falei no começo que eu tinha 200 ml de leite e coloquei uma colherinha de Nescau? De chocolate, que seja. Quem que eu tenho mais quantidade aqui? Quem que está em maior quantidade? Eu tenho o leite 200 ml e uma colherinha de achocolatado em pó. Esse chocolatado está presente em menor quantidade ou em maior? Em menor quantidade. Então ele é o soluto. E o leite que eu tenho mais, que eu tenho maior quantidade, é o solvente. Show? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho água e eu joguei uma colherinha de sal aqui na água. Misturei, misturei, misturei.
virou uma solução homogênea. Solução homogênea não, uma mistura homogênea, uma solução de água com sal. Quem que é o solvente? A água. Quem que é o soluto? O sal. Show? Para nunca mais errar em solvente e soluto. Olha só, galera. Para soluções aquosas, tá? Para soluções aquosas, ou seja, em água, podemos afirmar que o soluto pode se apresentar na forma de pode ser água com moléculas, outras moléculas de soluto. Então, por exemplo, açúcar e água. Na mistura de água com açúcar, existem apenas moléculas de água e moléculas de açúcar. Então, é uma mistura de moléculas aqui, ó. Eu tenho molécula dissolvida em água. Bom, pode ser íons do tipo iônica, quando, por exemplo, eu tenho sal de cozinha mais água. Lembra? Na mistura de água com sal ocorre a dissolução do sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, deixando os íons Na+ e Cl- livres na solução. Então eu posso ter uma solução iônica, onde eu dissolvo íons, tá bom? Ocorre a dissolução do íon e ele se separa em uma parte positiva e uma parte negativa, beleza? Também em matéria de química geral. Esse fenômeno também é chamado de solvatação dos íons, tá? A gente fala que o íon está solvatado na água, tá certo? Quando ele fez essa dissolução aí. E ela também pode ser no formato moléculas íons. Olha só, que é o exemplo de um ácido fraco, o ácido cianídrico. Olha só que interessante. Pode ser um ácido, por ser um ácido fraco, ioniza pouco, permanecendo muitas moléculas inteiras e alguns íons apenas. Tá certo? Lembra que um ácido em água, ele ioniza. No caso do HCN, ele se ioniza em H+ e Cn-, certo? Como a gente sabe que tem também a definição de Bronsted-Lowry, que fala que pode ser, em vez do H+, é o H3O+, e o íon positivo seria isso, ou o H+, que seja, da sua representação, e o íon negativo seria o Cn. Aí, galera, o ácido cianídrico, ele ioniza pouco. Então, ele transforma-se pouco em íons. Grande parte ainda continua na forma de HCN. HNC não, de HCN. Então, eu tenho moléculas dispersas na água e tenho um pouco de íons. Então, é uma mistura de moléculas e íons. Tá bom? Isso aqui é só para você ter uma introdução à solução. Não tem questões específicas sobre isso, mas para você ter um conhecimento para as próximas aulas. Se às vezes alguém perguntar, né, que pode ser essa solução, uma solução de sal de cozinha e uma solução de açúcar, ambas em água, uma é iônica, outra é molecular, tá bom? É só para você ter essa noção, tá? Bom, espero que tenha ficado claro. Pessoal, se você não segue a gente no Instagram, dá uma visitada lá, segue a gente, ajuda a gente a crescer. Também posto algumas coisas lá, tá bom? Bom, deixe seu like, se inscreva aí, ajude-nos a crescer. Tamo junto, um abraço e até a próxima.